Olá, olá, estamos chegando o Jornal da Cultura, primeira edição aí na sua casa com os principais assuntos do dia. Veja aí os nossos destaques. Boa tarde para você. Presidente afastada Dilma Rousseff decide ir ao Senado apresentar defesa em processo de impeachment, mas se complica no judiciário. O Supremo autoriza a observação contra ela e o ex-presidente Lula. Um dado assustador, hein? Mais da metade das mortes de crianças com menos de 4 anos de idade no país poderia ser evitada com políticas municipais, como saneamento básico. E o orçamento doméstico tem uma nova vilã, a carne, e a culpa é do clima. Estiagem causa alta no preço dos grãos da ração animal, mas tem alternativa para garantir a proteína do cardápio sem entrar no vermelho. Intolerância no país da liberdade, igualdade e fraternidade. O governo francês quer proibir o burkini, traje de banho usado por muçulmanas, por entender que ele vai contra os valores franceses. Ler é o remédio, né? Hoje tem dica de leitura com o livro de uma Nobel de Literatura. As consequências do acidente nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia, contadas pela voz de quem viveu essa catástrofe na pele. Por aqui, outras vozes também têm que ser ouvidas. Meninas e mulheres negras ocupam a internet para construir um mundo mais belo e mais diverso. Meninas unidas podem tudo mudar. Olha, eu confesso que quando eu recebi essa informação, eu fiquei estarrecido. A infância no Brasil precisa de cuidados, a gente sabe disso, cuidados básicos, né? Para se desenvolver com saúde, educação, igualdade e respeito. É o nosso futuro que está em jogo. Os indicadores que mostram onde e como melhorar em cada município foram divulgados pela Fundação Abrinq, de olho nas próximas eleições. Os números da Fundação Abrinq são alarmantes. Mais da metade das mortes de crianças menores de 4 anos no país poderiam ser evitadas. E a conta dessas vidas, que vão embora tão cedo, recai principalmente sobre o governo, nos diferentes níveis. As causas incluem a desnutrição, a falta de saneamento básico, a falta de acesso a vacinas e a serviços de saúde. Em São Paulo, o índice das chamadas mortes evitáveis chega a 63,8%. O maior índice está em Maceió, 74,7%. Estes são indicadores do Observatório da Criança, que apresenta o cenário da infância em cada um dos municípios brasileiros. É necessário você depois discriminar quais são os, entre aspas, principais matadores das crianças jovens e aí priorizar a partir de políticas de saúde adequadas, a partir de políticas intersetoriais adequadas, porque por mais que a saúde diga que nós dependemos do saneamento básico, quem decide sobre o saneamento básico como política de governo não é a saúde, são outras secretarias, são outros ministérios, então há uma necessidade de uma ação intersetorial para isto. O desafio é grande. 2.400.000 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivem em favelas no Brasil. A maior parte está na periferia de São Paulo. Outro dado que se destaca é a violência. De cada 5 homicídios envolvendo menores de 19 anos, 1 é cometido por arma de fogo. A violência, ela acontece, ela cresce de forma muito mais significativa em regiões e comunidades que vivem outras vulnerabilidades sociais. Então, o sintoma que aflora, mas ele está relacionado com a ausência da escola, com a ausência da proteção da família, com a ausência de mecanismos, por exemplo, de disponibilização de equipamentos de cultura e lazer. O relatório mostra ainda que em 12 capitais brasileiras, apenas uma em cada 5 crianças está matriculada em uma creche. Disponível na internet para consulta, o documento é um importante instrumento para auxiliar as eleições municipais e, principalmente, para salvar vidas. Um instrumento de controle social. Ao fazer a escolha do seu candidato, ele pode avaliar se a proposta daquele candidato atende às principais demandas daquele município onde ele vai votar e vai fazer a sua escolha. Você percebeu aí o tamanho do desafio, o tamanho da importância do seu voto? A gente está falando até de vidas. Começou ontem, oficialmente, a campanha eleitoral para as eleições municipais. Não sei como foi aí na sua cidade, mas aqui na cidade de São Paulo, a agenda e as declarações dos candidatos se resumiram a um atacar o outro. Um belo exemplo da velha política. Por isso até a gente não tem muito o que dizer aqui desse primeiro dia de campanha. Enquanto eles ficam ali um atacando o outro,
tem criança morrendo por políticas que não são aplicadas nos municípios. E isso depende, mudar isso depende do seu voto, viu? Vamos mudar de assunto também, vamos falar de cultura. Olha aí, uma dica bacana, em telas do pintor brasileiro Gustavo Rosa vão fazer parte da unidade de hemodiálise do Instituto da Criança, que pertence ao Hospital das Clínicas em São Paulo. E a cultura também ajudando a saúde, né? A repórter Adriana Simino acompanha e conta pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essas telas já estão fazendo parte aqui da unidade de hemodiálise do Instituto da Criança. O José Gomes vai mostrar algumas das 30 obras que foram reproduzidas aqui nas paredes em 7 ambientes na unidade de hemodiálise do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. E para marcar essa parceria entre o Instituto Gustavo Rosa e o Instituto da Criança, tá rolando uma festa que já teve música, tá tendo comida e um bando de gente aqui atrás da gente só comemorando essa parceria. Para falar sobre a importância da ação, vou conversar agora com a doutora Andréia Watanabe, que é coordenadora da unidade de hemodiálise do Instituto da Criança. Doutora, qual que é a importância no tratamento das crianças poder ficar observando essas telas? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante, a gente está muito feliz com essa iniciativa do Instituto Gustavo Rosa, porque trouxe para as nossas paredes um colorido muito especial, né? Isso traz para a gente muita alegria, muita felicidade, traz tranquilidade para o ambiente, isso traz uma nova energia para a gente, né? E com certeza essa energia, essa alegria e essa diminuição da cara do hospital, né? Menos cara de hospital, auxiliem muito no tratamento e no bem-estar das nossas crianças tão queridas. Ah, ótimo, obrigada pelas suas informações. Olha, Aldo, são 22 crianças que se tratam pelo menos 3 vezes por semana aqui na unidade de hemodiálise, são 4 horas por dia, como a doutora falou, um tratamento pesado, mas que agora vai ficar mais leve. Eu conversei com alguns deles e eles gostaram bastante, viu? Bacana e merece todo esse nosso registro, o espaço que a gente dá para essa iniciativa. Obrigado pelas informações, Adriana. Vamos dar uma outra dica importante. Olha, o Procon está aí na rua, tá? Agora hoje na estação Paraíso do metrô em São Paulo para ajudar quem precisa renegociar dívidas. A repórter Luiz Vessuti está lá, tem essas informações para a gente. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ontem foram realizados 74 atendimentos e hoje, só agora nesse primeiro meio período, já foram realizados 80 atendimentos, mais do que ontem o dia todo, né? E poderão realizar essa renegociação os consumidores que têm mais de 30% da renda comprometida com dívidas. Quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é o Paulo Miguel, diretor executivo do Procon São Paulo. Doutor Paulo, boa tarde. Quais os documentos os interessados precisam trazer para o atendimento e quais dívidas poderão ser renegociadas? Boa tarde. A pessoa deve trazer o seu documento pessoal, junto com isso as dívidas que eles têm de carnê, dívida com banco, com cartão de crédito e com farmácias, todos esses tipos de dívidas grandes que nós tentamos negociar com o credor. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, essa unidade que fica em frente à estação Paraíso do metrô ficará disponível amanhã para toda a população, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Mas se alguém perder essa oportunidade, depois essa unidade móvel ela segue para outros pontos de São Paulo e da Grande São Paulo, que aí todas essas informações estarão disponíveis no site, que é o www.procon.sp.gov.br. Aldo. Obrigado, Luiz. E está endividado, é isso aí, dá um pulinho lá, metrô do lado ali, vale a pena, tudo tem solução, viu? Muita calma nessa hora. Gabriela. Te fala agora do seu bolso, já foi a vez do tomate, da cebola, mais recentemente do feijão, agora é a vez da carne, se a vilã da inflação. Em alguns lugares o quilo já subiu R$2 em uma semana, mas como sempre tem alternativas. A carne sempre está na lista de compras de Maurício. A preferida dele e de muitos clientes. Carne de vaca. É porque é mais gostosa, né? Mas os preços não estão nada camaradas. Neste supermercado da Zona Oeste de São Paulo, o quilo do miolo de alcatra e do contrafilé subiu quase R$2 em uma semana. A previsão é para que dá uma estabilizada agora, mas no começo do mês que vem volte a aumentar de novo. E com isso, o consumidor, ele troca, faz aquela mudança de hábito. Ele troca da carne vermelha para o frango e para a carne de porco.
Só que os cortes de frango e de porco também devem ficar mais caros. O preço dos grãos, que dobrou em algumas regiões nos primeiros meses do ano por causa do clima, vai encarecer a produção pecuária, suína e de aves. O ovo é o primeiro a ser lembrado na ausência da carne. Em termos nutricionais, ela também pode ser substituída por leguminosas, como ervilha, lentilha e grão de bico, e por cereais, como quinoa e aveia. Outra diferença é que, para fixar o ferro, os alimentos de origem vegetal precisam de vitamina C, encontrada em frutas como limão, laranja e abacaxi, que podem ser consumidas na forma de sucos ou como sobremesa. A gordura das carnes também é importante para o nosso organismo e pode ser reposta pelo azeite da salada ou pelo óleo no preparo dos pratos. O que não pode é deixar de consumir os nutrientes equivalentes aos que existem nos alimentos de origem animal. Quem não tem esse tipo de nutrientes pode ter então aquele cansaço, aquela indisposição, aquela sonolência durante o dia a dia, que fica mais cansado. Às vezes tem câimbras. As mulheres negras ainda ganham menos e têm menos acesso ao ensino regular. Também enfrentam estereótipos de beleza bem distantes da realidade. Zé, tem uma galera batalhando aí contra isso. Ativistas querem mudar essa história e usam a internet para levantar a voz. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. A letra é da própria MC Sofia e a inspiração vem de berço. Todos os eventos, congressos, a gente sempre levou ela. Então foi acontecendo muito naturalmente, porque ela já nasceu nesse contexto, né? O principal meio de divulgação do trabalho da Sofia, que tem apenas 12 anos e já é MC há 5, é a internet. A página do Facebook dela, com quase 100 mil curtidas, tem o objetivo de gerar reflexão a partir das publicações desta pequena grande ativista. Stephanie nasceu em uma família de mulheres fortes. Ela sentiu o preconceito quando saiu de casa para fazer faculdade e hoje usa a internet para lutar contra o preconceito e o machismo. Eu recebo pelo menos uma mensagem por dia, me agradecendo, me falando, obrigada, eu não tinha pensado sobre isso. Então, isso me mostra que a gente ainda vive numa sociedade onde as mulheres se sentem silenciadas. A Lei Maria da Penha completou 10 anos e reduziu a violência doméstica em cerca de 10%, exceto entre as mulheres negras. O número de casos de violência cresceu 190,9% em uma década. Estatisticamente, elas também recebem salários menores e têm menos acesso ao ensino superior. Para as ativistas, a internet é essencial para combater e desconstruir velhos conceitos. É todo um processo também de fazer um contraponto no sentido de propor uma representatividade positiva. As pessoas gostam muito de falar, alise seu cabelo, você vai ficar mais bonita, usa isso, usa aquilo, e que eu falo para elas se aceitarem, né? E se gostarem. Isso aí. A gente vai para outras notícias nacionais. Olha, a área plantada com transgênicos nas culturas de soja, milho e algodão já passa de 90% no país. E numa outra notícia, um grupo fortemente armado ataca a sede de uma empresa de transporte de valores em Santo André, no ABC Paulista. A polícia não informou quanto foi levado pelos assaltantes, nem se foram feitas prisões. Esse é o 4º assalto a transportadoras de valores neste ano. Moradores dos prédios vizinhos à empresa de valores Protege, em Santo André, acordaram de madrugada com o barulho de disparos de armas de guerra e explosões. A ação dos bandidos foi filmada por celulares e pelas câmeras de segurança dos edifícios. Para bloquear a passagem da polícia, o grupo colocou fogo em 10 veículos, entre ônibus, carros e caminhões. Além disso, colocaram emaranhados de pregos no chão para furar os pneus de quem tentasse passar. Os bloqueios foram feitos em várias ruas e uma avenida de São Paulo que dá acesso à região. Produtos transgênicos já representam 93% da área plantada com soja, milho e algodão no país. Levantamento feito por uma consultora especializada mostra que a maior adoção acontece na cultura da soja, onde quase 100% das plantações usam sementes transgênicas. Para a próxima safra, a área de transgênicos no Brasil alcança quase 50 milhões de hectares. O prêmio da Mega Sena acumula e pode pagar R$32 milhões no sorteio desta quarta-feira. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite. A aposta mínima custa R$ 3,50. Segundo a Caixa Econômica Federal, a chance de alguém ganhar com esse valor é de 1 em 50 milhões.
A presidente Dilma Rousseff deve ir pessoalmente ao Senado apresentar a defesa dela no julgamento do impeachment previsto para começar no próximo dia 25. Essa informação é do jornal Folha de São Paulo. Ontem, a presidente divulgou uma carta aos senadores e ao povo brasileiro. Pois é, a divulgação dessa carta foi adiada muitas vezes, né? Enfim, acabou por acontecer no mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autorizou a abertura de inquérito contra Dilma Rousseff, contra o ex-presidente Lula, 2 ex-ministros do governo e 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso por suspeita deles terem tentado aí atrapalhar a Operação Lava Jato. O pedido foi feito ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. O inquérito vai investigar a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil, o que, segundo a Procuradoria, teria o objetivo de livrar o ex-presidente da Operação Lava Jato em Curitiba. O inquérito vai apurar também as denúncias do ex-senador Delcídio do Amaral. Ele afirmou ter tratado pessoalmente com Dilma a nomeação de um novo ministro para o STJ com a missão de libertar empresários presos pela Lava Jato. Além disso, a investigação alcança os ex-ministros Aloysio Mercadante, que aparece em gravação pedindo para o ex-senador Delcídio Amaral não fazer delação premiada, e José Eduardo Cardoso. Todos negam as acusações. Ainda na tarde de ontem, no Palácio da Alvorada, a presidente afastada, Dilma Rousseff, divulgou o teor da carta que encaminhou aos senadores como última tentativa para se livrar do impeachment. Na carta, a presidente defende a realização de um plebiscito para novas eleições, a reforma política e volta a chamar o processo de impeachment de golpe. A carta foi criticada por senadores. Muitos consideraram que a mensagem chegou tarde e não terá impacto na votação. Hora da nossa dica de leitura, porque ler é o remédio. Isso aí, a dica de hoje é da vencedora do Nobel de Literatura do ano passado, a bielorrussa Svetlana Alexievich. O livro é o Vozes de Chernobyl, sobre o pior acidente nuclear da história, que aconteceu há 30 anos na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Fica na Ucrânia, só que quase divisa com a Bielorrússia, o atual Belarus, né, como a gente fala, Belarus. Ela é da Bielorrússia e ela conta essa história justamente porque afetou muito os bielorrussos, apesar de muita gente achar que afetou só os ucranianos. Então, ela traz uma série de informações sobre o acidente, mas diferente dos livros que a gente tem hoje, que falam muito do acidente, dos problemas da usina, essa obra aí fala de pessoas. Svetlana dá a voz a quem viu a catástrofe de perto, viveu diretamente as consequências dela. São depoimentos de esposas, mães, filhos de quem trabalhou para conter o desastre, morreu pela radiação. Há também as vozes dos próprios operários, de políticos, de cientistas e de moradores das comunidades rurais que viviam basicamente da agricultura e de uma hora para outra viram tudo o que saía daquela terra ser radioativo. As histórias formam um quebra-cabeças que, quando a gente monta, nos mostra o cenário desse momento, inclusive o cenário político, com um governo que negava o que tinha acontecido. Era o momento do desmonte aí da União Soviética, Gorbachev no poder, e o governo negava que havia uma gravidade nessa situação. Bacana. A seguir, as últimas notícias dos Jogos do Rio 2016. E nas notícias internacionais, a França proíbe traje de mulheres muçulmanas nos balneários. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Tensão diplomática, viu, entre Brasil e Uruguai. O Itamaraty convocou o embaixador uruguaio em Brasília para prestar esclarecimento sobre uma declaração feita por ele numa reunião com congressistas do Uruguai. Um jornal do Uruguai diz que o embaixador teria insinuado que o Brasil ofereceu incluir o Uruguai em acordos comerciais como uma tentativa de comprar o voto uruguaio para que o país votasse contra a Venezuela para assumir a presidência do Mercosul. Veja outras notícias internacionais. A Rússia intensifica os bombardeios contra alvos do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria, depois de fazer um acordo com o Irã. O governo iraniano cedeu suas bases militares para que as aeronaves russas decolem de pontos mais próximos dos alvos. Para a Rússia, o uso das bases iranianas otimiza os ataques, já que economiza o combustível do trajeto e permite que as operações sejam mais longas. Pela segunda vez em 2 meses, o republicano Donald Trump, candidato à Casa Branca, revisa a equipe de campanha. A troca de funcionários veio depois de pesquisas indicando a queda da intenção de votos no bilionário. Trump declarou que os novos chefes da campanha foram chamados porque são verdadeiros campeões.
Depois de incidentes violentos e da hostilização de mulheres muçulmanas em praias francesas, algumas cidades do país proíbem o uso do burkini, o traje de banho islâmico. O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, apoiou a medida e disse que o burkini não tem a ver com os valores franceses. Quer dizer, as mulheres são hostilizadas por usarem a roupa, que você faz, proíbe a roupa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, não sei onde está. Vamos para a hora do esporte? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, tudo bem, Gabi? Café é coisa para francesada, hein? Já deu uma estocada aqui, o outro no salto com vara falou bobagem. Exatamente, os franceses estão... Bem-vindo. Obrigado, tudo bem, Aldo? Tranquilo? Vamos às nossas notícias olímpicas. Olha, manhã e tarde de algumas tristezas aí para o time Brasil, mas a gente teve uma exceção, foi incrível. Dá só uma olhada. E foi na canoagem, seu... Amanhã ao meio-dia, boa tarde para você, tchau. Tchau.